1 Reis, capítulo 19. Aleluias. Glórias a Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Veio este culto, eu sei que Jesus tem algo para você. Ele não nos traz à toa. Ele não nos traz apenas para vir aqui. Quando Ele nos reúne, é porque Ele tem algo para fazer nas nossas vidas, algo para transformar. E eu sei que essa noite Ele vai nos ajudar a vencer um pouco mais, junto com a presença dEle. 1 Reis capítulo 19, versículo 13, diz assim: E quando Elias o ouviu, cobriu seu rosto com a sua capa, e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe disse: O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Vou dizer mais uma vez: o que fazes aqui, Elias? Senhor Deus maravilhoso, Pai, Deus santo, poderoso Senhor, essa noite nós nos alegramos em Tua presença. Nós nos alegramos porque o Senhor tem nos visitado nessa casa. Pai, nós já Te louvamos, nós já Te adoramos com nossos cânticos, com nossas palmas, ó Pai. Mas agora nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, aquela que fala, o mar se acalma, até a terra treme ao ouvir a Tua voz, Senhor. Que essa noite nós possamos receber uma palavra que venha dos céus, uma palavra rema, meu Pai querido, uma palavra que venha de encontro aos nossos corações e as nossas necessidades. Ó Deus, enquanto falamos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, nos visita com a Tua presença santa, trazendo cura, libertação, ministrando sobre nós a Tua poderosa unção. Fica conosco, Espírito Santo, pois sem Ti nada nós podemos fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se assente, adorando e exaltando a Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, a Bíblia nos diz que o povo de Israel estava sempre fugindo da presença de Deus, sempre desagradando ao Senhor. E vários reis se levantaram, e entre esses reis, um dos que foi considerado dos piores, levantou-se Acabe, um rei que não prestava, um rei muito difícil. E para piorar, ele vai se casar com uma senhora chamada Dona Jezabel, que era pior do que ele. Aquilo que já era ruim, agora piora. Um rei que já não tinha visão de Deus encontra uma mulher que mais o desviaria da visão de Deus. E agora o povo de Israel está vivendo uma calamidade. As pessoas estão afastadas do Senhor, estão destruindo os seus altares em casa que eram para adorar a Deus, estão deixando de ir a Jerusalém para adorar a Baal, um Deus que a dona Jezabel trouxe com ela quando se casara com Acabe. Agora Acabe, além de não adorar ao Deus dos céus, também vai se prostrar e aceitar adoração a Baal. Tem gente que diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Se você condiz com aquilo, você também está dizendo um sim para aquela situação. Por isso que muitas vezes é necessário se revoltar. E é por isso que nós somos protestantes, porque nós protestamos contra coisas que não agradam ao Senhor. Acabe, irmão, se ele vai condizer com aquilo que a esposa dele vai trazer. Agora existe uma apostasia geral na nação de Israel. E do nada, Deus vai levantar um homem que não se fala muito dele. Apenas diz Elias o Tisbita. Ele surge do nada. Ele é o profeta relâmpago, aquele que Deus levanta na hora que precisa. Deixa eu dizer para alguém: Deus vai levantar um profeta relâmpago. Situações que você precisa, Deus vai levantar o socorro, uma palavra, um direcionamento. Elias não é alguém que foi planejado, Elias não é alguém que foi programado na terra, mas Elias é alguém que foi programado nos céus para um tempo certo. Deixa eu dizer para alguém aqui: Deus está te preparando para um tempo certo. Deus está te moldando para um tempo certo. Elias, pastor, não era filho de um pastor, não era meu filho criado na igreja, não sei como é que aquele homem apareceu. Elias o Tisbita, mas eu sei de uma coisa: foi levantado por Deus. Deus te acha aonde você estiver, na hora que Ele vai te levantar. Deus vai ao teu encontro no momento que Ele precisa te levantar. E a Bíblia diz que Elias vinha vestido numa roupa de couro, um negócio muito estranho, muito diferente, específico dele de alguns profetas. Ele aparece, mas ele era um homem de autoridade. Até o capítulo 17 não se fala nele. No capítulo 17 ele aparece do nada, mas mesmo do nada ele aparece cheio de poder de Deus. Ele olha para Acabe e diz: Acabe, pela minha palavra não vai chover sobre a nação. E aconteceu conforme a palavra dele.
Imagina você hoje. Ele não disse em nome do Deus dos céus. Ele disse: pela minha palavra não vai chover. Um homem de autoridade, que quando orava o céu fechava, e quando orava também os céus abriam. Aí houve uma convocação no Monte Carmelo. Elias entrega a palavra para Acabe. Eu vou correr só para a gente entender onde nós estamos. Elias entrega essa palavra e ele foge. E de repente tem um desafio no Monte Carmelo. E começam a dizer: olha, os profetas de Baal e os profetas de Acera vão clamar, e vai cair um fogo dos céus. E Elias fica sabendo, pastor, porque Deus às vezes ele gosta de alguns desafios para provar que Ele é Deus na nossa vida. Tem lugares que Deus permite você entrar para Ele mostrar que Ele tem autoridade para te tirar. Tem coisas que Deus permite acontecer para Ele provar que Ele pode reverter a situação. Deus vai mostrar perante toda a nação, irmã Juliana, que Ele era o Deus que ouvia oração. Eles sobem para o monte, irmãos, e os profetas de Jezabel, vamos dizer assim, começam a gritar, e começam a se debater, e começam a chorar. E Elias, debochado como era, até ri deles, e dizendo: gritem mais alto, porque quem sabe o teu Deus não está te ouvindo. E o dia inteiro eles gritaram. Aí Elias fala: agora deixa eu preparar o altar aqui. Arruma as pedras, prepara o holocausto, faz uma cova em volta do altar e coloca água. Irmãos, eu imagino o povo olhando: esse homem está doido, eles estão clamando até agora, não desceu fogo nem na madeira seca. Imagina descer fogo na madeira molhada. É assim que Deus faz. Deus complica e depois descomplica. Não queira entender, tenha fé que Ele pode fazer. A gente quer entender o trabalhar de Deus, a gente quer entender a maneira que Ele vai fazer, a gente quer que Ele dê cada passo para a gente. Ele não vai dizer cada passo, vai te dar uma palavra, um direcionamento. Você fica nela e recebe o milagre da parte de Deus. Joga água nesse negócio. Tem mais água? Tem não. Eu não sei de onde saiu a água, porque estava sem chover, estava uma seca danada. Mas quando Jesus quer fazer, Ele faz brotar água da onde precisa brotar. Não me pergunte quem trouxe água, porque estava em seca. Vai ter seca, mas o teu milagre é provido por Deus. A direita e da esquerda não vai entender como é que chegou lá na tua casa, mas vai bater na tua porta. Eu estou profetizando para alguém. Vai bater na tua porta a água que Deus precisa para glorificar o nome dEle. Era seca, mas Deus proveu a água para provar que Ele era Deus. Nós estamos numa época que está deportando muita gente. A imigração dizendo que pega, o Trump dizendo que vai perseguir os imigrantes. É no tempo desse que Deus vai prover água para o altar. Muita gente vai ser abençoado sem entender. Deus vai começar a abrir brechas em leis que você nunca esperava. Deus vai prover água em meio à seca. Ele começou a prover água, Juninho, e ele ora. E quando ele ora, desce fogo dos céus. Olha que homem tremendo este homem Elias debaixo da mão de Deus. Ele orou para não ter chuva, não caiu água. Agora ele ora e os céus vão se abrir. E vai cair fogo. Vai consumir o holocausto. Não só o holocausto, o altar, mas também a água que estava em volta. Imagina a cara de quem não acreditava o que Deus podia fazer, irmãos. E aí Elias fala: olha, o Deus que respondeu foi o meu Deus. Foi o Deus Todo-Poderoso. Agora é o seguinte: pega esse bando de profeta falso, dá-lhe uma peia e elimina com eles da terra. E ele olha para Acabe e fala: Acabe, corre, porque vai descer água dos céus. Olha a autoridade desse homem, irmão. Ele olha: Acabe, pode correr, porque vai descer água dos céus. E Acabe aparelha os seus carros e ele vai embora. E a unção do Senhor toma Elias e ele corre antes de Acabe chegar com cavalos. Imagina a unção de Deus, irmão. Só que quando chega em casa, Acabe, além de não ter autoridade, ele não tinha coragem de fazer as coisas. E por ele não ter coragem, ele vai incentivar alguém que tinha coragem. Tem gente que não tem coragem de te atacar de frente, mas ele fica por trás levantando alguém para te atacar. Tem gente que não consegue falar aquilo que precisava para você, mas por trás ele levanta pessoas que vão te fazer sofrer.
Elias, Acabe, não tinha coragem, irmão, de chegar, pastor, na cara de Elias e dizer: cabra, tu está me atormentando isso. Mas ele sabia que a mulher dele ia fazer algo, porque ela era cabra da peste, só o sangue. Ele chega em casa e ele vai incitar a mulher dele contra Elias, porque tem gente que não tem coragem, mas fica incitando para virar contra. E agora, em vez dele chegaram a dizer: foi Deus quem fez o milagre ali, dona Gesa, vamos mudar, vamos servir esse Deus, ele se revolta, porque tem gente que ao ver o poder de Deus não entende e ainda se revolta. Ele vai ver o poder, ele vai ver o que Deus fez, e ele não vai conseguir entender. Ele vai olhar para a esposa e vai dizer: eu não sei que tipo, digamos, de bruxaria foi aquilo, eu não sei não, mas desceu fogo do céu. E tem mais um negócio, porque quando a pessoa coloca fogo, lenha na fogueira, é assim. E tem mais, eu vou te dizer: ele mandou matar os teus profetas. Como é que é? Mandou matar os meus profetas. Aí tocou no orgulho dela, porque tem gente que só conta coisa que vai mexer com você, para você se enfurecer e querer lá resolver o problema. O sangue de Jesus nos cubre, irmão. Nós temos um advogado fiel lá no céu, que ainda guerreia nossas causas e luta por nós. É Ele quem advoga as tuas causas. E a casa também, deixa Ele dar casa para nós. Ela se revolta, pastora, porque agora tocou naquilo que doía nela. Era o xodózinho dela, os profetinhas dela, irmão, e tocou neles. Acabe não tinha coragem, mas Jezabel, ela tinha uma mente maquiavélica. Mas ela respeitava a unção que tinha em Elias, porque ela nunca ficou cara a cara com Elias. Ela era valente, mas ela não era boba de tocar num homem e numa mulher de Deus. Não adianta tocar, meu filho, porque a gente sofre. O pastor disse aqui no domingo ou no sábado sobre isso: não toque no ungido de Deus. Eu me lembro de Davi, ele teve a chance de rasgar, de matar Saul. O que ele fez? Eu vou só arrancar um pedacinho da estola, da orla, para mostrar que eu tive a chance, mas eu não toquei no ungido de Deus. Ela não tem coragem de ir lá, porque ela sabe quem é aquele homem, mas ela fica mandando mensagem. Sabe aquele negócio? Não te enfrenta, mas fica no recadinho que te machuca, aquele negócio ruim. Text message. Em vez de ir lá e resolver, não. Fica mandando. Ela não tinha coragem de ir e ficava atormentando com mensagem, ficava atormentando com piadinha, ficava jogando as coisas, sabe aquele negócio que dói mais do que chegar e falar logo, resolver. E ela começa a mandar mensageiros. Tem dia que o diabo não vem, mas ele manda mensageiro, irmãos. É uma coisa aqui, outra coisa ali, um problema aqui, um problema ali. São os mensageiros do inferno, tentando tirar a nossa paz, a nossa alegria. Mas há poder no sangue de Jesus. Esses mensageiros vão queimar para lá e vão parar de te perturbar, meu filho. Está no trabalho tranquilo, pastor, de repente levanta uma luta. Está tudo tranquilo em casa, daqui a pouco começa as coisas virarem. O diabo querendo mandar mensagem para você desistir, para você desanimar. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Elias era um homem de autoridade. Eu falei de um homem que ora, os céus abrem, ora, o céu fecha. Um homem que ora e cai fogo dos céus. Agora Elias vai receber uma mensagem de uma mulher, e ele vai correr temendo por sua vida. Bate em Elias uma angústia. Alguns dizem que Elias entrou até em depressão por causa daquelas mensagens que entraram, por causa daquilo que foram falando com ele. A gente olha para Elias, irmãos, como um Superman, mas aí a Bíblia vai dizer que Deus colocou Elias nessa posição para que nós conseguíssemos entender que ele é homem como nós. Elias, na transfiguração no monte, ele vai aparecer a Jesus. Imagina isso, homem de Deus, mas também teve o dia mau. E a gente precisa entender que o dia mau chega para todo mundo.
O dia que você ora e não acontece. O dia que você planeja e não é da maneira que você planejou. O dia que você pensa agora vai dar e tudo desaba, as coisas não acontecem. Isso acontece com todo mundo, irmãos. E a gente precisa aprender a vencer o dia mau. Elias no dia mau, ele pega quem está do lado dele, o seu servo, como diz aqui Geazi, ele vai pegar o seu servo e vai deixar em um lugar seguro. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para a gente poder ler junto. Vê capítulo 19. Aleluias. Então enviou Jezabel. Deixa eu ver aqui onde foi que ele deixou o menino, para eu não falar o nome errado. Está em Judá, deixou em Berseba em Judá. Isso aqui é muito interessante, escute isso aqui. No dia mau, não leve para os teus problemas pessoa que não tem nada a ver com o seu problema. Não desconte em ninguém a tua ira, o teu problema, a tua dificuldade. Ele está passando imodete para o problema, dificuldade, está enfrentando as cartas do inimigo, mas ele entende, esse menino é novo, se eu levar ele para o meu problema, eu posso matar ele, se eu colocar ele nessa dificuldade, eu posso acabar com a vida dele. Irmão, o teu problema é para ser resolvido com os céus, não com quem está do teu lado. Aí dá uma resposta em todo mundo, fecha a cara, arruma problema, fica na maior dificuldade. Ninguém me entende, eu estou passando luta. Elias vai para o deserto, mas ele vai deixar quem não tem nada a ver com isso num lugar seguro. Tem gente que está do teu lado, precisando do teu apoio, é da tua ajuda. Isso aqui é muito forte, irmãos. Elias vai deixar ele num lugar seguro, porque para o meu problema que eu vou entrar, eu vou resolver com Deus. Mas ninguém mais precisa sofrer por causa do que eu estou sofrendo. Eu não preciso também fazer outros sofrerem porque eu estou em sofrimento. Ele vai deixar Geazi no lugar que ele precisa ficar, para ele tratar com Deus aquilo que ele precisava tratar. Aquele moço não tinha estrutura que Elias tinha. A gente às vezes não entende porque é que algumas pessoas com coisas tão poucas, elas desanimam. E você já passou por tanto e está aí firme. Cada um tem a sua estrutura. É por isso que Davi vai dizer: tu conheces a minha estrutura e tu sabe que eu sou pó. Elias sabia que aquilo que ele ia passar, esse menino não resistiria. Meu irmão, tua luta é tua, se você consegue com ela. O teu irmão talvez não consegue, mas tem coisa que ele consegue e você não consegue. Cada um com a tua luta. Ah, porque é muito fraco. Não é que é fraco, é porque você não conhece as lutas que ele enfrenta. Se você enfrentasse, você não estaria de pé, porque Deus não dá para ninguém mais do que ele possa suportar. Cada um precisa suportar a tua cruz do tamanho certinho feita para ele. E Elias consegue entender isso. Eu acho lindo isso, irmão. Ele não vai levar Geazi para coisa que é ele que precisa resolver. Ele vai se colocar na estatura dele e deixar quem precisa crescer, crescer. Se fortificar, se fortificar. Amém? E ele vai embora para o deserto, irmãos. E ele está realmente fugindo. Ele está realmente sem entender o que está acontecendo. E ele vai embora. E quando ele chega no deserto, ele está sentado debaixo de um zimbro, uma árvore que produz uma sombra mais ou menos. Mas no deserto, aquilo era um oásis. Era um descanso para ele. Agora um homem que um dia, a Bíblia diz que ele andou um dia no deserto, que um dia atrás orava e fogo caía do céu, no outro dia está correndo de uma mulher deitado debaixo de um zimbro. A vida da gente ela é assim, feita de altos e baixos, muda do dia para o outro. Por isso é necessário saber conviver. Por isso que Paulo disse: eu sei estar bem, mas eu também sei estar mal. E sei que todas as coisas contribuem para o bem. Bem ou mal, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O homem que ontem estava orando para cair fogo do céu, hoje está debaixo de um zimbro. E a Bíblia diz: ele chegou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Imagina um negócio desse, irmãos. E veio, sentou debaixo de um zimbro desejando morrer.
Mas só que a morte dele não era aquela morte que nós desejamos para estar com Cristo. Não é isso. Era uma morte para fugir dos problemas. Era mesmo que Jó pediu, antes nem tivesse nascido. Não era uma morte para se encontrar com Cristo nas nuvens e assentar com Ele. Era uma morte porque ele não aguentava mais sofrer. Era um quadro clínico, qualquer psicólogo diria, está depressivo, está em depressão. Aí Deus vai curar ele. Escute, já basta, Senhor, tira a minha vida, porque agora eu não sou melhor do que os meus pais. Deixa eu dizer uma coisa, tem hora que Deus nos permite entrar no deserto para moldar o nosso caráter. Não, um homem que ora, cai chuva do céu, o céu se fecha e cai fogo, Elias já está se achando bambambam, irmão. E até gente querendo pedir autógrafo, tomar banho na água que ele tomasse banho e vestir a mesma camisa. E aí ele vai para o deserto para ele saber quem ele é. Eu não sei como ele chegou lá não, mas quando ele chega lá, ele reconhece que ele não era maior do que ninguém. O deserto, ele nos coloca na posição que nós precisamos estar. Não somos melhores. Ele vai dizer, olha Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. Elias vai conseguir entender quem ele é, irmão. A gente que prega, pessoas que estão no altar, é pior ainda, porque a gente sai daqui, irmãos, a gente dá tudo que a gente tem, prega, e às vezes a pessoa fala, nossa, foi bom, foi isso, aquilo. Aí daqui a pouco né, irmãos? Prega no mundo. É por isso, os irmãos que pregam na casa, tem dia que a gente prega, meu Hernandes, é uma glória. Mas tem dia que a gente prega um lugar travado. Fala, Jesus que vale foi aquele. É Jesus dizendo, não é você que decide, sou eu que decido. Quando eu quero descer, eu desço. Se eu não decidir, eu fico sentado aqui em cima e não desço. É, irmão. Pra gente reconhecer que não é a gente que decide o culto. Sabe? Pode pular, pode voar, pode sapatear, mas Jesus fala, não vou descer hoje, acabou. Aí Elias vai entender quem ele é. O deserto que ele entrou, irmã Jane, foi para mostrar para ele quem ele era. Eu não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, ele ficou dormindo. Ou dormido, adormecido. Ele estava tão ruim que ele deita e fica dormido. Ô, irmão, mas Deus é tão misericordioso. Até nos dias que a gente fica dormido, ele viu um anjo. Pastor Júlio, já teve dias que eu quis ficar dormido. Não queria pregar, não queria cantar, não queria vir à igreja, eu fiquei dormindo. Me assentei no zimbro e disse, vou dormir porque esse negócio não é para mim. Aí mesmo quando eu pensava assim, Deus libera dos céus um anjo, e esse anjo vai despertar a Elias. Elias está dormindo, ele não está orando, ele não está clamando, ele não está jejuando, porque ele não tinha mais força. Até quando você não tem mais força, Deus te conhece, te contempla e ainda libera os céus ao teu favor. Eu sinto a graça de Jesus aqui, eu sinto a graça dele. Elias está dormindo, não está orando, não está clamando, porque faltava neles forças. A gente pode julgar lá, não ora mais, não busca mais, mas o céu está dizendo, eu vou preparar pão e água para ele voltar a caminhar. Oh, aleluias, aleluias. Deitando-se debaixo do zimbro, ficou dormindo. E eis então que o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. Ai, irmão, principalmente, pastor, a gente que é líder, a gente tem a tendência de pegar alguém que está caído. Ah, mas tu não está vindo, tu não está buscando. O anjo não. O anjo vai dizer, levanta-te e come. O que ele precisava não era uma surra naquela hora. O que ele precisava era de comida e tomar água para poder começar a caminhada dele de novo. Ah, meu filho, Deus sabe o que você precisa. O cajado de Deus não te mata, mas te levanta.
Ele vai dizer: levanta-te, come. Então ele olhou e eis que a sua cabeceira estava pão cozido. Não foi pão jogado lá não, foi pão cozido. Pão cozido sobre as brasas. Ele estava acostumado com fogo. Eu imagino Deus dizendo para ele assim: lembra lá do que eu fiz com você no Carmelo? É o mesmo Deus que se manifesta aqui. Eu quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Quando o diabo falar que não vai acontecer, lembra da onde Deus te arrancou. Lembra da onde o teu pai estava e hoje ele está, a tua mãe, a tua família. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Elias, tu é do fogo, não é? Pois olha ali, tem pão, e está vendo debaixo do pão tem brasa. Quem acendeu foi eu. O Deus que estava contigo lá no Carmelo é o Deus que está contigo nesse deserto. Levanta! Levanta, Elias. Levanta. Come. E não só come. Olha isso aqui, irmãos. Um pão cozido sobre as brasas e um copo de água. Ai, irmão, você vai ter que dar glória de novo. Eu vou dizer de novo. E um copo de água. Você quer provisão no meio do deserto, irmão? Pão cozido na brasa, quentinho. Não era pão dormido, não era pão velho. Era pão fresquinho, acabado de ser cozido. E um copo d'água. Deixa eu profetizar para a vida de alguém. Deus está preparando um pão fresquinho para você. E um copo de água para te refrigerar no meio do deserto, no meio da luta, no meio da dificuldade. Deus está dizendo para você: levanta, porque ainda tem comida e tem água. Pão e água. Aí ele olha aquele negócio e olha o que vai dizer: comeu, bebeu e voltou a dormir. Porque quantas vezes Deus já falou com você, você levantou e dormiu de novo? Porque quantas vezes eu já disse: eu quero te usar, você se levanta, primeira luta você dorme de novo. Deus está dizendo: isso é normal, mas eu ainda estou de pé ao teu favor. E voltou a dormir. Deus respeitou o tempo que ele precisava para se reestabelecer. Tem gente que não entende que o tempo que eu preciso para me levantar não é o tempo que a Maria precisa para se levantar. Se os céus respeitam, quem sou eu para interferir? Se os céus respeitam, quem sou eu para julgar? Ai, irmão. E voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe dizendo: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e caminhou com a força daquela comida. Deixa eu dizer para alguém aqui: Deus vai restaurar o teu ministério. Deus vai restaurar a tua família. Deus vai restaurar a tua casa, a tua chamada. Aquilo que Ele tem para você está tudo programado no tempo de Deus. Ele está trabalhando, está preparando pão fresco e está preparando água. E ele ficou restaurado com a força daquela comida. Tem gente que não come mais, e é necessário comer essa comida. Tem culto, vem, tem campanha, vem, tem trabalho, vem, vai comendo, porque a força desta comida te dará forças para caminhar. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Um pão, não foram 10, foram quantos? Um pão e um copo d'água, porque o que Deus te dá é suficiente para te manter de pé. Você não precisa de A, você não precisa de B, você precisa da comida que Deus te dá. Eu louvo a Deus porque nessa igreja tem tido comida nos cultos para nós. A gente não sai de casa para ouvir baboseira, a gente sai de casa para ter comida. E essa comida, nós vamos caminhar 40 dias e 40 noites, o tempo que o povo caminhou no deserto. Vamos vencer o nosso deserto fortalecidos.
Elias ouve. E ele vai andar 40 dias e vai para o Monte Horebe. Deus não mandou ele para lá. Ele foi. Mas mesmo Deus não mandando ele ir, ele vai para o monte de Deus. Também havia falado com Moisés. Ele sobe para o monte e ele se enfia numa caverna. Diga para alguém: Deus vai te buscar aonde você estiver. Diga para alguém: Deus vai te buscar aonde você estiver. Talvez Elias, tivesse querendo dar um drible no Senhor. Vou dar uma corridinha ali, uma fugida. Vou dar uma jogada na caverna. Vou dar uma escondida, irmão Roberto. Achando que Deus não estava ali. Em todo o caminho que ele caminhou 40 dias, os olhos do Senhor sobre ele. Eu estou vendo para onde você está indo. Eu estou te acompanhando, eu estou te acompanhando. Ele vai encontrar uma caverna, ele vai se esconder na caverna, irmãos. E aí naquela caverna, olha, isso aqui é muito interessante. Veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui dentro, Elias? Quando ele chegou na caverna, Deus já estava lá dentro, esperando ele entrar na caverna para confrontar o profeta que ele havia levantado. Não sei você, mas já tentou dar uma fugida e Deus te pegou no meio do caminho? Já tentou dizer não faça aí, pum, vai fazer, porque sou eu que te levantei. Sabe aquele negócio? Esse ministério não é para mim. Deus fala: fica e sai da caverna. Quando ele chega na caverna, Juninho, isso aqui é muito forte, irmãos. Escute isso aqui. Foi para a caverna e ali se meteu uma caverna onde passou a noite. E foi a ele a palavra do Senhor. Ele disse: eu imagino. Elias deitado e Deus assentado, olhando. Quando Elias acorda, a voz diz para ele: o que fazes aqui dentro? Imagine o susto de Elias. Alguém estava correndo da presença de uma mulher, também fugindo do que Deus havia mandado para ele, tentando se esconder, achando que se esconderia. Ainda que eu descer às profundezas do abismo, ou a mais alta montanha, ali a presença do Senhor estará. Não tem lugar onde eu me esconda, e não tem ninguém que te esconda de Deus. Não tem, ninguém. Eu caminho para o final, ninguém. Ele está na caverna, irmã Luciana, e a voz vem: Elias, o que tu está fazendo aqui dentro? Quem estava lá com ele? Deus. Deixa eu profetizar para alguém que ainda acredita aqui. Ainda que você estiver dentro de uma caverna, Deus está aí, Ele pode te arrancar. O que fazes aqui dentro, Elias? Aí ele vai tentar se justificar, porque a gente tenta se justificar e vai dizer: olha, Deus, eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os altares e mataram a espada dos teus profetas, e eu sozinho, olha, sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. E lhe disse Deus: sai para fora e te ponha neste monte diante do Senhor. Quando ele vai dizer para Deus que só ele tinha ficado, que ele era bom, que ele era isso, só ele poderia ter ficado, Deus vai provar para ele a manifestação do poder de Deus. Ele está abrindo, dizendo que ele era zeloso pelo Senhor, e dizendo também que estava com medo, porque todo mundo foi morto e só ficou ele. Mas na verdade ainda tinham 7.000 que não tinham se dobrado, fora a nação de Judá. Aí Deus vai dizer para ele: tu não está sozinho não, cabra. Tu não é também a última Coca-Cola do deserto. Desce que está feio. Aí Deus vai dizer para ele: olha, vem para fora, que eu vou manifestar para você. Aí vem o vento. Amém ou não amém? Vem, deixa eu ler aqui. Vem o vento, depois vem um terremoto, mas o Senhor não estava. Elias era acostumado com barulho, irmão. Correr, fogo do céu, sabe? Mete a espada, fecha céu. E agora, isso tudo é apenas um prenúncio da presença de Deus, mas a presença dele não estava ali. E um fogo depois do terremoto. Elias, irmão, estava acostumado com fogo. Estava ou não estava? Acostumado com fogo. E Deus não estava ali. Depois veio do fogo, veio um suave murmúrio, um suave
murmúrio. Deus vai nos levar a situações para nós conhecermos outras faces de Deus. Você está acostumado com um jeito, você está acostumado com uma maneira, você ainda não sabe aquilo que Ele pode fazer de verdade. Você ainda não viu aquilo que Ele pode manifestar na tua vida. Deus está dizendo: Elias, você até hoje está acostumado com isso tudo. Eu vou agora manifestar uma outra forma que eu sou. Eu sou o barulho, mas eu também sou o vento suave. Ah, irmão, Deus está preparando cenários para manifestar de forma diferente para você. Uma maneira que você ainda não viu Ele agir, Ele vai agir ao teu favor. Uma maneira que você ainda não viu Ele falar, Ele vai falar com você. Elias estava acostumado com uma manifestação de Deus. Deus vai dizer para ele: Elias, eu sou muito mais do que aquilo que você pensa que eu sou. Faço muito mais do que aquilo que você pensava eu fazer. Você pensou que eu só movia na natureza? Eu faço muito mais do que a natureza. Eu falo contigo no suave murmúrio. Essa situação que se levantou, esse problema que se levantou, não foi para te matar, não foi para te vencer, foi para Deus manifestar a presença da glória dEle para você, de uma maneira que você ainda não viu. Deus vai te trazer a um nível espiritual elevado. Isso aqui é forte, escute. Até agora Elias está acostumado a orar e cair fogo do céu, está acostumado a orar e cair e a chuva descer. Mas agora Deus vai fazer dele um homem diferente. Quando Elias ouviu, cobriu o seu rosto com a sua capa e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que disse: o que fazes aqui, Elias? Lembra que Deus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? As 2 primeiras vezes ele responde a mesma resposta. A terceira vez ele responde diferente. Todas as vezes que Deus perguntar mais de uma vez para você, é porque Deus não está contente com a tua resposta ainda. Precisa dar uma melhorada. O que faz aqui, Elias? E ele respondeu. Agora ele vai dizer: eu tenho um zelo pelo Senhor dos Exércitos. Todo mundo saiu, só eu fiquei, e eu temo pela minha vida. Ele disse: o Senhor, vai, volta pelo teu caminho. Deus não mandou ele para lá, foi ele que quis ir. Mas volta pelo teu caminho, pelo deserto onde tu entrou de Damasco, e quando você chegar lá, você vai ungir Hazael, rei da Síria. Deixa eu dizer para você: o caminho que você veio é o caminho que você vai voltar. Mas você não vai voltar como você veio, porque você recebeu a visitação da presença de Deus. Não adianta achar que as coisas que você fez no caminho vindo para cá, elas não te acompanham. Elas acompanham, precisa ser quebrado. Você vai voltar consertando as coisas. Você vai voltar endireitando as coisas. Está entendendo? Olha, você vai voltar agora consertando o que você fez. Você não fez? O problema é seu. Foi você que arrumou a confusão. Foi você que falou demais. Foi você que fuxicou demais. Foi você que pegou o que não devia ter pego. Foi você que traiu. Foi você que mentiu. Mas eu vou contigo no caminho. Mas eu não vou te livrar do deserto de volta, não. Vai voltar consertando as coisas. Todos os atos têm consequência. Você entrou lá porque quis, pode até sair, mas vai ter que resolver o problema. Elias, vamos voltar pelo deserto que você veio. Mas só que agora, quando você passar, resolver os teus problemas, resolver aquilo que ficou para trás, as suas pendências, quando chegar lá, tu não vai ser apenas um profeta que ora, clama e o céu se abre. Você vai começar a ungir pessoas para desempenharem ministérios. Tudo que tu está vivendo é um preparamento, uma preparação para que outras pessoas sejam levantadas através da unção de Deus sobre a tua vida. Você vai ter autoridade para poder profetizar para alguém. Você vai ter unção para poder levantar outras pessoas na unção de Deus sobre a tua vida. Quando você voltar, Elias, tem muita coisa para você fazer. Tem gente achando que o ministério acabou, irmãos. Que o seu ministério se resume a vir quinta-feira para a igreja, terça-feira na oração das irmãs e domingo à noite para o culto. O teu ministério não se resume a isso. Deus tem muito mais para você. Deixa eu dizer aqui, 2 acreditaram. Deus tem muito mais para você. O teu ministério não se resume só a isso. Acabou de começar. Deus vai levantar aqui dentro pregadores.
Vai ter domingo, pastor Júlio, que nós vamos olhar e falar: cadê irmão tal, cadê irmão tal, cadê irmão tal? Está pregando ali, está pregando no Brasil, está pregando na África, está pregando na Europa, está pregando no céu, porque Deus vai levantar pregadores. O teu ministério não se resume só ao que você está vivendo hoje. Deus tem muito mais para a tua vida e para a tua história, em nome de Jesus. Levou ele para o deserto, passou tudo e disse: tu vai voltar. E quando tu chegar lá, tu vai ungir Hazael como rei da Síria, tu vai ungir Jeú como rei de Israel, e vai ungir Eliseu como seu sucessor. Porque a obra não para. A obra não depende de homens. Não depende de homens. A obra não para. Acha, se eu não estiver aqui tocando teclado, Deus não levanta outro? Quando eu cheguei, eu fui resposta de Deus na oração do pastor Júnior, porque o tecladista estava indo embora. 2 semanas antes eu cheguei na igreja. Deus não desampara. A obra não precisa de ninguém. Somos nós que precisamos estar envolvidos na obra para desempenhar o nosso chamado. Eu não consigo ser feliz, eu não consigo viver bem enquanto eu não desempenhar o meu chamado. Por isso tem gente frustrada na igreja, quer fazer aquilo que não foi chamada para fazer, ou deixa de fazer aquilo que foi chamada. Não vai ser feliz ministerialmente. Eu só consigo ser feliz quando eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Ele pensou que era tempo de parar. Presbítero Hernandes, evangelista Hernandes, era o tempo de morrer. Aí Deus fala com ele: levanta, caminha, tu vai ungir, dá 3 unções para fazer. Tem 3 coisas para você fazer: ungir. E quando ele vai ungir Eliseu, ele vai preparar Eliseu para o ministério ainda. Isso aqui, irmãos, deixa eu dizer para alguém, Juliana, tem muita coisa para você fazer ainda. Tem muita coisa para Deus te usar ainda, Modete, tem muita coisa para você fazer. Não pense em parar, não pense em desanimar. Todo mundo tem um dia mau. Eu lembro de Deus dizendo para Josué: Josué, Moisés está morto, é o dia mau, mas medita na palavra de dia e de noite. Sabe o que é isso? No dia bom e no dia ruim, fica na palavra de Deus. No dia que der certo ou no dia que der errado, fica na palavra de Deus. Aquela comida que ele comeu permitiu que ele encontrasse Deus lá no Monte Horebe, recebesse a visitação de Deus, uma palavra, e voltasse pelo caminho e completasse o ministério dele. Deixa eu dizer para alguém aqui: tu não para enquanto o teu ministério não for completo, enquanto a tua chamada não for completa. Quando terminar, que Deus nos recolhe para morar com Ele lá em cima na glória. Você vai cumprir com o teu chamado em nome de Jesus. Não importa a tua idade, não importa a tua condição social, se você tem documento, se você não tem, se você fala inglês, esse país você não fala. Quem te chamou foi Deus, quem te capacita foi Deus, quem te enviou foi Ele. Ele vai te dar o sustento, Ele vai fazer cumprir a tua chamada, Ele vai fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu. Meu filho, tu pode estar como Elias, porque tem dia que a gente está querendo se enfiar numa caverna, mas Deus está dizendo para alguém: eu estou te arrancando hoje, porque eu preciso usar a tua vida. Eu vou te tirar dessa situação, porque eu preciso usar a tua vida. Fique de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Depois que ele volta, ele vai liberar uma palavra contra a casa de Acabe e contra Jezabel. Deixa eu dizer uma coisa: quando você se levanta para cumprir o teu chamado, os inimigos não conseguem prevalecer. Quando você está cumprindo o teu chamado, não tem Jezabel, não tem Acabe, não tem demônio que consiga parar a tua chamada. Agora Elias, pastor, ele está cumprindo a chamada dele, e cumprindo a chamada dele, ele vai liberar uma palavra que Jezabel não mais atormentaria o povo de Deus. Cumpra a tua chamada e o inferno vai fugir. Cumpra a tua chamada e o inferno vai cair. Pode levantar, mas vai tombar, porque você está cumprindo a tua chamada debaixo do querer de Deus. Levante as suas mãos assim, levante as suas mãos, nós queremos orar.
Senhor Deus maravilhoso, Pai, Deus santo, Deus poderoso, Senhor, a tua palavra foi ministrada nessa noite, meu Deus querido. A tua sacrossanta palavra falou aos nossos corações que tem vezes que vem um dia mau, tem dia que dá vontade de ir para o deserto, desenfiar na caverna, mas até nesses dias o Senhor está conosco, preparando pão fresquinho, preparando um copo d'água, Senhor. Eu não sei, meu Deus, a posição que o teu filho se encontra, a posição que a tua filha se encontra, mas essa noite, em nome de Jesus de Nazaré, vá de encontro a ele onde ele estiver, vá de encontro a ela onde ela estiver agora, Senhor, e joga por terra, meu Deus querido, todo desânimo, todo cansaço, toda a carta do diabo, meu Pai, contra o teu filho, contra a tua filha, toda mensagem mandada do inferno para a casa dele agora, seja repreendida pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor. Ah, meu Deus amado, fala conosco num suave murmúrio, para que nós consigamos conhecer a outra face do Senhor. Ah, meu Pai, nos leva a lugares onde nós conheceremos mais e mais da tua presença, nos leva a lugares, Senhor, onde nós seremos envolvidos por um suave murmúrio que falará conosco, meu Pai. Dá experiência nova para a tua filha, dá experiência nova para o teu filho, meu Deus querido. Esse deserto não vai parar, o Senhor, ainda que esteja dormido. Hoje, meu Pai, eu quero ser o profeta para o teu filho e para a tua filha e dizer: desperta, come pão e toma água, porque grande será a tua caminhada. Desperta, come pão e toma água, porque grande será a tua caminhada. Ah, Senhor Jesus querido, entra na caverna do teu filho, meu Pai. Talvez seja a caverna, meu Pai, do divórcio, talvez seja a caverna da acusação, talvez seja a caverna da calúnia, meu Pai, talvez seja a caverna do, meu Deus, a caverna dos relacionamentos, talvez seja a caverna da documentação, meu Pai querido, do emprego. Eu não sei qual é a caverna que tem prendido o teu filho, Senhor. Ah, mas hoje a tua voz não diz o que faz aí. Vem para fora, porque eu preciso falar. Vem para fora, porque eu preciso me manifestar. Meu Pai, nos arranca das cavernas, cavernas que o diabo tenta nos colocar, caverna que o homem tenta nos colocar, caverna que o problema tenta nos colocar, Senhor. Nos arranca daí de dentro, Senhor, porque nós precisamos cumprir com a nossa chamada. Deus, eu estou diante de uma igreja que tem uma linda chamada tua. Eu estou diante de homens e mulheres que têm chamadas do céu para a vida deles. Meu Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus que a chamada deles vai ser cumprida na tua presença, meu Pai. Aquilo que o Senhor planejou para eles serão na tua presença. Não tem Jezabel, não tem Acabe, não tem demônio, não tem Sambalate,